Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da UP Office Consultoria e Treinamento. Na aula de hoje, pessoal, foi feita uma solicitação essa semana, uma turma que eu tive, presencial, e eu espero que possa contribuir tanto com vocês. Teve um dos alunos que levantou a seguinte questão: existem algumas funções no Excel que é de obrigação, qualquer curso ou qualquer profissional que venha dar esse treinamento que ele deva aplicar em suas aulas, e é a função somar produto. Alguns dos meus alunos já fazem parte de canais excepcionais, já são inscritos em canais excepcionais e assistem muitas aulas do YouTube. Essa semana eu desenvolvi a aplicação da função somar produto de uma maneira um tanto quanto, segundo eles, bem diferenciada. Então o pessoal diz que seria interessante, seria uma boa contribuição para aquelas pessoas que não conhecem a função somar produto. E após uma análise da, não só a opinião da própria turma, como uma análise, uma busca rápida aí que eu fiz, realmente o intuito dessa aula é que você venha conhecer pelo menos a estrutura mais básica dessa função, que aparentemente parece ser uma função bem complexa, tá? Mas na verdade ela é utilizada para resolver situações complexas, mas por conta de alguns macetes, algumas dicas essenciais que eu acho que deveria ser passado nas aulas, o pessoal acaba não usufruindo nem, é, digamos aí, 30% do que a função possa vir a oferecer. Então o nosso desafio nessa aula aqui, tá, essa aula é um pouquinho longa, mas é para deixar o mais claro possível para você, pelo menos a estrutura mais básica da função somar produto, que traz resultados fantásticos. No nosso curso, está no link da descrição aí, no nosso curso lá da série de Excel avançado, além da série de desafios, a gente vai ter também vários outros exemplos mais complexos, onde você vai aprender em definitiva essa função. Mas essa aula tem esse intuito, agradeço aí os comentários de vocês, que o feedback de vocês é muito importante para ver se realmente eu consegui o meu objetivo, que no caso é a função, passar para vocês a estrutura da função somar produtos, principalmente aos leigos que não conhecem a ferramenta, a função tão a fundo. Chega de conversa, já falei muito, vamos lá. Então, somar produto, parte 1, eu dividi aqui em 4 partes, ok? Você pode acompanhar aqui, tá bom? Então, vamos na parte 1, que é a mais tranquila. Primeiro, total da soma tradicional. Veja só, vamos num exemplo bem simples. Eu tenho o valor aqui e eu tenho a quantidade. São cursos oferecidos para empresas e determinados tipos de curso. Então, eu preciso que haja o total aqui. Obviamente, né? Caso você não conheça, um simples alto sinal de igual vai fazer a soma de tudo aqui, né, logo em seguida. Mas antes disso, há a questão de você primeiramente multiplicar para você saber o valor individual que foi para cada empresa. Então a gente multiplica esse nosso amigo aqui por esse. Se você não conhece, vai conhecer agora, a gente utiliza a tecla de atalho Ctrl Enter. E aí ele aplica em tudo a multiplicação de um para outro. Então a pessoa vem aqui e, já que estamos aqui numa célula que não vem abaixo, eu não consigo utilizar o sinal de igual, né, porque eu preciso da soma dessa coluna aqui. Então eu vou selecionar ela e somar. Então houve a soma, mas antes veio o produto da multiplicação, que foi o valor pela quantidade, certo? Então essa é a maneira tradicional. A segunda forma que a gente pode utilizar aí é através da condição de matrizes. Eu não vou focar aqui em matrizes, tá? O famoso CSE, conhecido também como Ctrl Shift Enter, que é a tecla de atalho que vai fazer que aconteça aqui uma função trabalhando de forma matricial, tá? Então, olha só, eu quero a soma, vou passar todos os valores da primeira matriz e multiplicar pelo valor da segunda matriz. Se eu selecionar aqui, ó, de C3 a C8 e pressionar a tecla de atalho F9, a gente vai depurar e você vai ver que ele está trazendo esses valores aqui. Ctrl Z, vou para essa questão aqui de D3 a D8 e vamos dar um F9 também. Você está vendo que se trata dessa matriz aqui. O que eu estou pedindo é que ele realize essa multiplicação de cada valor dessa matriz por esse valor aqui. Então ele vai multiplicar 590 por 10, 380 por 15, 590 por 30. A matriz resultante vai ser essa mesma coluna de total aqui. Porém, eu estou armazenando tudo isso em uma única célula. Daí o conceito de
fórmula matricial, porque para que ele entenda que ele tem que armazenar essa matriz, todos os valores dessa matriz, todos os valores dessa matriz, e armazenar o resultado da multiplicação de um pelo outro, que seria essa terceira matriz, é necessário que eu use a tecla de atalho CSE, que é o Ctrl Shift Enter, e eu vou conseguir o mesmo resultado da parte superior. Funções matriciais são abordadas no nosso curso também, tá, pessoal? Mais a fundo. Beleza, só que existe a função somar produto, que no seu conceito mais simples é justamente realizar essa funcionalidade matricial, mas sem a necessidade de utilizar o Ctrl Shift Enter. Olha lá, somar produto. Você vai ver que ele traz aqui para você os argumentos da função separado por ponto e vírgula. Então veja bem, acompanhe comigo aqui, ó. Essa situação aqui. O que aconteceu? Primeiro multiplicou-se essa coluna por essa. Então é o produto. Depois disso a gente soma. Então a função somar produto, veja bem, primeira dica, sempre vai somar o produto. Então vai realizar a operação do produto primeiro, e aí a matriz resultante do produto, que vai ser a multiplicação de um valor por outro, ele vai sempre somar. Tá? Então o que eu faço? Ó, passo a primeira matriz, coloco o ponto e vírgula aqui, passo a segunda matriz, posso fechar o parênteses, ele vai fazer exatamente o procedimento que eu expliquei naquela hora. Ele vai pegar cada valor dessa matriz aqui, ó, e multiplicar por esse. Logo em seguida, ele vai somar a matriz resultante. Veja que dessa vez eu não vou utilizar o Ctrl Shift Enter. Só o Enter é o suficiente. Então eu fiz de 3 formas o mesmo resultado. Entendido, pessoal? Então somei, ó, simplesmente fiz a coluna aqui de total multiplicando um pelo outro, mas se eu quisesse eliminar essa coluna, eu poderia fazer uso de um Ctrl Shift Enter, eu não precisaria dela, ok? Pode ver que se eu apagar aqui, ó, você vê, ó, aqui eu não tenho valor, porque esse aqui depende da soma dos valores que estão aqui. Agora, esses dois aqui, ó, eu não precisaria nem da coluna do subtotal, porque um eu utilizei o Ctrl Shift Enter, foi uma célula matricial, né, uma célula que armazenou uma ação matricialmente, cálculos matriciais, e aqui a gente usou uma função que é matricial. Ela já entende que ela vai pegar essa matriz e multiplicar por essa matriz. Ok, então pessoal, deixa eu dar um Ctrl Z só para deixar o padrão. Então aqui eu tive o mesmo resultado, tá bom? Dos três. Então a função somar produto, em seu conceito mais básico, ela funciona assim. Ela soma o resultado do produto. E se você for analisar, a gente tem os argumentos, bem aqui, ó. Inclusive argumentos esses que ela tem uma quantidade bem considerável, tá? Olha lá, matriz 3, matriz 4, beleza. Agora, o que poucas pessoas conhecem é o poder dela em trazer testes lógicos. Ela trabalha com teste lógico verdadeiro, falso, 1 e 0, tá? Para conseguir resultados dos quais eu vou mostrar agora na segunda parte. Nós vamos mudar um pouquinho o nosso exemplo aqui. Você vai ver que eu tenho a empresa, o curso, o valor e o total. O que eu quero de resultado agora é a quantidade e eu quero o total pago. Mas a partir da empresa que contratou o curso de Power BI. O que pouca gente desconhece, pessoal, é que há outras formas de usar a função somar produto. É uma função muito poderosa, consegue realizar cálculos com resolução de cálculos extremamente complexos aí, desde que você conheça alguns macetes, algumas dicas especiais. Então eu farei a função primeiro e na terceira parte eu vou explicar para vocês a estrutura, o intuito do vídeo é esse, para ficar bem claro para você como você pode utilizar essa função, desde que você conheça a estrutura dela e essa base que eu estou lhes passando agora. Então vamos lá, então vamos usar aqui, ó, primeiro, nesse caso eu só vou fazer, tá bom? O que acontece? Eu vou abrir um parênteses aqui, não se preocupe, a terceira parte é a parte da explicação, tá bom? Vou pegar, somar o produto e fazer o seguinte teste, ó. Eu vou pegar aqui toda essa matriz e verificar aqui dentro dessa matriz qual é o nome que é igual a esse cara aqui, beleza? Aí a gente vai fechar e multiplicar pela matriz onde tem os valores. Dessa vez eu quero a quantidade. Então vou selecionar aqui, não preciso colocar o parênteses, já eu vou explicar o porquê, tá bom? Fechamos o parênteses do somar produto. Olha que legal, pessoal. Deu 80. Se eu pegar aqui, ó, e selecionar só o Power BI, olha lá, ó, quantidade aqui só do Power BI, ó, ok? Se você vier aqui, acompanhe comigo que deu 80.
Então a função trouxe o resultado para mim tranquilamente, certo? Assim como também o valor aqui de total. Se eu der um somar produtor, ok? E realizar o mesmo teste, só colocar entre parênteses aqui. Vamos fechar aqui. E multiplicar aqui, colocar o sinal de asterisco. Agora a gente vai colocar sobre o valor de quantidade. Vou fechar. Beleza, deu 2.160. Se eu pegar só do Power BI, ó, esse e o Power BI, confira comigo que a função está fazendo aquilo que ela se propõe. 2.160. Tá? Então, beleza. Então, eu utilizei a função duas vezes aqui. Agora, vamos para a parte da explicação para você entender como é que ela consegue isso, tá? Somar produto, parte 3. É a hora da explicação, tá? Como é que ela entende isso? Vamos começar por partes. O que acontece? Primeiro, perceba que quando você utilizar a função para realizar testes lógicos, é obrigatório que você coloque parênteses no teste. Certo? Se eu retirar esse parênteses aqui, ó, não vai dar certo. Não é como no primeiro, em que, veja só, olha lá, eu multipliquei um pelo outro, valor por valor, que por padrão é o que a matriz faz, multiplica cada valor desse, que vai de C3 a C8, né, C3 a C8 por D3 e D8. É o que ela faz. Então, quando você for usar a função somar produto para realizar teste, a primeira dica é essa primeira matriz, para ele considerar que é um valor, olha lá, você tem que colocar entre parênteses toda vez que você realizar o teste. Tá bom? Então, aqui acontece a mesma coisa. Eu estou fazendo um teste aqui, ó. Ok? Se é um teste, você tem que colocar entre parênteses. Até aí tudo bem? Beleza, pessoal? Então essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte. Eu não sei se você sabe, mas dentro do Excel, ele já vem pronto para realizar testes lógicos. Com o resultado de verdadeiro ou falso. Ok? Pode acompanhar aqui comigo. Se eu tiver o valor aqui, por exemplo, 10 e o valor 15, tá? Uma função se é muito interessante você assistir alguma aula da função se para você ver quais são os operadores lógicos aqui, tá? Que a gente usa da função e por padrão já vem dentro do Excel. Ó, igual, esse cara é maior do que esse? Verdadeiro. Agora, se eu pegar esse valor e colocar 5, dá falso, tá? Então já vem dentro do Excel aqui essa condição de você realizar o teste de verdadeiro ou falso. Aí, a gente tem aqui, ó, poucas pessoas conhecem esse recurso. Na verdade, já está ficando um pouco mais conhecido. Eu tenho essa situação aqui, ó, do menos menos. O que esse cara faz? Ele traz para nós a possibilidade de transformar tudo que for palavra de verdadeiro em falso em 0 ou 1. Ó, acompanhem comigo aqui, ó. Eu vou colocar a palavra verdadeiro e colocar aqui embaixo falso, algumas vezes. Selecionar aqui, só colocar o verdadeiro mais algumas vezes aqui. Pronto. Ó, vou transformar em número. Como é que é feito isso? Eu dou um sinal de igual, coloco o sinal de negação duas vezes, ok? Ó, hífen, menos, menos, do jeito que você quiser chamar. E eu vou dar um clique aqui. Olha o que acontece. Tudo aquilo que for verdadeiro, ele transforma em 1. O que for falso, ele transforma em 0. Tá bom? Então, a gente vai vir aqui. Vou explicar para vocês aqui, passo a passo, como é que a função entende. Tá bom? Olha só. Primeiro, eu vou testar, para você ver. Ó, igual. Eu vou colocar esse nomezinho aqui e verificar se ele é igual a Power BI travado, porque eu vou arrastar a função por restante. O que ele vai fazer? Quando ele faz isso, ele traz a palavra verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e falso. Por quê? Olha só, deixa eu mudar aqui para Axis, só para você perceber bem. Se você for acompanhar aqui, ó, dá falso, 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 aqui dá verdadeiro e aqui dá verdadeiro, e aqui dá falso. Tá vendo? Ó? Eu realizei o teste
Então, falso, 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 verdadeiro, 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 porque essas duas ocorrências aqui são verdadeiras. Se eu mudar para o Power BI, fica verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. Porque essas três ocorrências são verdade e só a última que é verdade. As outras duas é falso. Beleza? Então, esse sinal de negação, ele faz isso. Ele traz a palavra verdadeiro e falso no valor de 1 e 0. Olha lá, ó, eu testei, né? Eu quero transformar isso aqui agora em 1 e 0. Então, ó, igual, vou negar duas vezes e aponto para cá. Perceba que ele está trazendo verdadeiro, 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 falso, falso, falso. Então, quando for verdadeiro, é 1. Quando for falso, é 0. Tá? Esse é o valor que ele vai trazer para mim. Ó, no Access, já muda a posição, porque o verdadeiro e verdadeiro só ocorre duas vezes. Só duas vezes que isso aqui é igual a isso aqui. Certinho? Então, vou voltar para o Power BI para ter mais ocorrências. Pronto. Agora, olha só. O que a função vai fazer? Preste bem atenção. Aí eu estou falando já de matemática, tá? Então, eu peguei, transformei o que for, depois da comparação, ele me trazendo verdadeiro e falso, eu transformei ele em 1 e 0. Por quê? Porque é o que a função faz quando você utiliza o asterisco. Quando você multiplica, você coloca esse sinalzinho de multiplicação, a função somar produto entende que o que for verdadeiro vai virar 1 e o que for falso vai virar 0. Certinho? Aí o que ela faz depois? Ela primeiro não faz sempre o produto para depois somar? Ó, você sabe, né? Aí é matemática, não é mais Excel, né? Que se eu pegar esse cara e realizar o produto, ou seja, a multiplicação dele por esse valor, quando for 0, qualquer valor multiplicado por 0 é 0. O que sobrou? Só os valores, efetivamente. Aí o que ele faz? Soma o produto dessa multiplicação aqui, ó. Como resultado só vai ser aqueles valores que não deu 0, porque quando é verdadeiro é 1, ele vem aqui e soma. Pronto. É por isso que dá esse valor aqui. Se eu mudar para Access, muda para 640. Pode conferir aqui, ó. Ok? Então, esse sinal de multiplicação, ele vai fazer com que ele transforme o verdadeiro e falso em 1. Aí eu tenho até um exemplo aqui, ó. O segundo exemplo aqui, você pode ver que eu coloquei o menos duas vezes. Eu vou fazer duas vezes com asterisco e com menos para você ver que a gente vai conseguir o mesmo resultado, ó. Somar produto. E aí vou dizer para ele, não esqueçam, se é um teste, tem que ficar entre parênteses. Eu vou pegar esse cara aqui e verificar se ele é igual ao Access. E aí sim eu posso fechar o parênteses. O que acontece? Agora ó, eu vou dar um ponto e vírgula, ok? Perdão, vou começar com asterisco mesmo. E agora eu vou pegar e quero a quantidade. Olha lá, ó. Vou pegar a quantidade aqui, certinho? Multiplicar pela quantidade, fechar o somar produto, e eu tenho 24. Eu vou conseguir esses 24, deixa eu até copiar para cá, só para ficar com o mesmo formato. Eu vou conseguir isso aqui também da seguinte maneira. Ó, igual, somar produto. O que eu faço? Ó, eu coloco o sinal menos menos, o hífen, né? E faço a ação de comparar. Verifique todos esses nomes aqui, quais deles é igual a esse nome aqui, e fecho parênteses. E, mais uma vez, na verdade, perdão, se eu utilizei o asterisco, nesse caso, com sinal de negação, eu posso colocar o ponto e vírgula, tá? Para mandar ele pegar para realizar a multiplicação por essa matriz, e você vai ver que eu vou conseguir o mesmo resultado, tá? Qual a diferença desse aqui? Porque esse aqui, olha lá, eu peguei e multipliquei. Esse aqui, eu coloco ponto e vírgula, que é da sintaxe inicial da função, mas eu nego o resultado anteriormente. Se você pegar só isso aqui, ó, ele vai dar o mesmo resultado que está aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Que é o verdadeiro e falso. Só que aí, como eu coloquei o sinal de menos duas vezes, ele fica 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, vai fazer essa combinação aqui. Como ele fez essa combinação aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ficar multiplicando assim, ó, esse por esse por esse, e aí, como é 0, não vai trazer valor nenhum. Ele só vai trazer quando for 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então é assim que eu consegui o mesmo resultado.
Certinho, pessoal? Então, o macete aqui, deixa eu até acrescentar aqui que eu não coloquei. Deixa eu colocar na parte superior. For testar, colocar entre parênteses. Bom? Isso aqui para transformar em 0 em 1, você pode fazer dessa maneira que eu mostrei aqui, ou simplesmente utilizar o padrão da função mesmo, que é de multiplicação. É assim que a função funciona, esse é o segredo da função. E aí você pode me dizer, professor, quer dizer que se eu tiver mais critérios, eu vou conseguir o mesmo resultado? O mesmo resultado você vai conseguir. Basta que sempre você faça a comparação. Por exemplo, eu tenho aqui o valor Power BI, total pago 2.510. Agora vamos fazer o uso da função somar produto, só que agora eu quero 2 critérios. Repare que aqui eu estou repetindo a empresa, o Walmart aqui e o Walmart aqui. Então significa que eu quero contar e eu quero ver o total pago, mas quando for Walmart e Power BI. Vamos ver se a gente consegue? Olha lá, igual somar produto. O segredo está aqui, ó. Vou pegar e fazer o primeiro teste. Power BI igual ao Marte. Pronto. Agora eu multiplico, mais uma vez, eu vou ter que abrir parênteses porque é um segundo teste. Verifico se esse cara aqui é igual a... Opa, perdão, estou apontando o lugar errado. C10, Power BI, não, estava correto. Deixa eu fazer de novo, para você acompanhar. Somar produto, abro parênteses, faço esse comparativo aqui. Os valores aqui, o que for verdadeiro, ou seja, o que isso aqui foi igual ao Power BI, tá bom? Vamos fechar o parênteses, multiplicar e realizar o segundo teste. Qual é o segundo teste? Eu vou pegar aqui agora as empresas e comparar qual delas é igual ao valor aqui, que é Walmart. Então, vou fechar o parênteses e multiplicar agora pelos valores que eu preciso, que é a quantidade. Quantidade eu não preciso colocar o parênteses, porque eu não estou realizando o teste, beleza? Então vamos lá, vamos dar o Enter, deu 31, vamos conferir, Walmart, Power BI, 15, Walmart, 16. Se você pegar esses dois, olha lá que legal, 31. Vamos somar agora, não só contar, vamos somar quanto que deu. Somar produto, mais uma vez, mesma coisa. Verifique desse parênteses, verifique esse cara aqui, sendo igual ao Power BI, fecho o parênteses, multiplico, verifique entre parênteses também, sempre que você testar tem que colocar entre parênteses, tá? E veja se ele é igual ao Walmart. Fechar aqui e vamos fechar aqui. Então, vamos dar o Enter. Ok? Ah, sim, perdão. Ficou faltando a última multiplicação do valor. É a preocupação com a sintaxe, pessoal. 730, vamos conferir? Então, 380 aqui, Power BI e aqui também. Olha lá o valor, 730. Certo? Então, se eu mudar os critérios aqui, posso ficar à vontade, vir aqui colocar Access, ele automaticamente vai mudar todos os valores ali. O Walmart, vamos colocar o hiper, extra, olha lá, 8, porque agora trouxe, Access, hiper, colocar novamente aqui, só para ver se ele traz os dois. Então a gente tem hiper extra, curso de Access, vamos mudar aqui para Access e ele está trazendo o resultado para você aí perfeitamente, ok? Mudando as condições, ele já muda lá. Tá ok, pessoal? Então o segredo da função somar produto, quando você vai utilizar ela para comparativo, é justamente esse, entender que você tem que transformar isso aqui em 0, 0, 1, porque aí, consequentemente, ele filtra só o que for valor de verdade. E como a própria função diz, se você tirar a palavra O daqui, vira o somar produto. Beleza, gente? Então é isso aí, eu espero que auxilie vocês, eu acho que é uma das funções das quais não pode ser ensinada em qualquer curso, tá? E a gente tem na descrição acesso ao nosso curso aí de Excel avançado, onde você vai conhecer muitos mais exemplos sobre a função somar produto e tenha certeza que é uma função fantástica que vai te auxiliar incrivelmente. Até o próximo vídeo aí.